Sabe aquela história de que uma nova revolução está vindo? Pois é, esquece. Ela não está vindo, ela já chegou. E está transformando o nosso mundo de um jeito que a gente mal começou a entender. Hoje a gente vai tentar decifrar essa revolução juntos. E para ter uma ideia do tamanho disso, se liga nesse número. 15 trilhões de dólares. É um número que mal cabe na nossa cabeça, né? Para você ter uma noção, isso é mais do que toda a economia da China produz em um ano. É surreal. E olha, segundo a PwC, é exatamente isso que a inteligência artificial pode movimentar na economia global até 2030. Isso não é só um upgrade, gente. É uma das maiores viradas de chave econômicas que a gente já viu na história. E qual é o combustível para essa máquina de 15 trilhões? Dados, uma montanha de dados. A projeção é que até 2025 a gente chegue a 175 zettabytes de dados no mundo. Zettabyte, sabe o que é isso? Tenta baixar tudo isso na sua internet mais rápida. Você ia levar quase 2 bilhões de anos. É essa avalanche de informação que está dando poder para essa nova era. Ok, beleza. E como a gente vai entender esse bicho de 7 cabeças? Bom, esse aqui é o nosso mapa, a gente vai passar por cada um desses pontos, entender que revolução é essa, olhar o lado bom e o lado ruim, pensar no futuro do nosso trabalho, ver quem está criando as regras e, por fim, dar uma espiada num futuro que parece coisa de cinema. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Uma nova revolução industrial. Será que é para tanto? Vamos entender o que essa tal de indústria 5.0 significa na prática. Mas antes, espera aí. É bom a gente alinhar os ponteiros, né? O que é, afinal, inteligência artificial, a tal da IA? De um jeito bem simples, é basicamente a área da computação que tenta fazer as máquinas pensarem, aprenderem e até tomarem decisões como nós, humanos. Certo. E o que essa revolução tem de tão diferente das outras? Pensa bem. As antigas colocaram máquinas no lugar da força braçal. Agora, com a indústria 5.0, a pegada é outra. A palavra mágica é colaboração. Não é sobre competir, é sobre a gente trabalhar junto com a inteligência artificial. Uma parceria que está elevando o jogo para um outro nível, sabe? Só que, nem tudo são flores. Toda tecnologia, assim, tão poderosa, tem seus dois lados. Então agora a gente vai olhar para essa moeda de um lado, o potencial incrível que ela tem, e do outro, os perigos que são bem reais. Olha só o contraste. Por um lado, as possibilidades são gigantescas. A gente está falando de automação de tarefas chatas, conhecimento na palma da mão, ciência avançando a passos largos. Mas, aí vem o outro lado. Os desafios éticos são enormes. Tem o tal do viés algorítmico, que pode fazer a IA ser preconceituosa sem querer. E tem as famosas alucinações, sabe? É quando a IA simplesmente inventa uma informação, mas fala com uma certeza que te convence. Imagina o perigo disso para espalhar desinformação. E essa confusão toda fica super clara quando a gente olha para este mapa aqui. Ele mostra como a galera da academia está discutindo a IA. Presta atenção. A palavra plágio não está lá sozinha, perdida. Ela está bem no meio, conectada diretamente com ética, com integridade acadêmica, com tudo. O que isso quer dizer? Que não dá para puxar uma ponta sem o resto do novelo ver junto. É um nó bem complicado que a gente mal começou a tentar desatar. E claro, tudo isso desemboca na pergunta de $1 milhão. A que talvez tire o sono de muita gente. E o nosso trabalho? Como fica? O que vai acontecer com os nossos empregos e com as nossas carreiras? Olha que dado interessante do FMI. O impacto não vai ser o mesmo para todo mundo. Pega os países mais ricos. Lá, 60% dos empregos vão sentir o baque. Sabe por quê? Porque muito do trabalho lá é de escritório, o famoso colarinho branco, que é justamente o tipo de tarefa que a IA pode ajudar ou automatizar. Mas, ao mesmo tempo, são eles que têm mais grana para investir nisso e sair ganhando. É um paradoxo. Quem está mais exposto também pode ser quem mais se beneficia. Mas calma, respira. Não é o apocalipse dos empregos. É mais como uma grande dança das cadeiras. O Fórum Econômico Mundial fez uma projeção. Ok, uns 92 milhões de postos de trabalho podem sumir. Mas, ao mesmo tempo, quase o dobro, 170 milhões de funções novas devem aparecer. A pergunta, então, não é se a gente vai ter emprego, mas que tipo de trabalho a gente vai fazer. Então, o que a gente faz? Como a gente se prepara para essa nova realidade? A resposta é focando naquilo que nos faz humanos.
As habilidades que vão valer ouro são as que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem imitar direito. Pensamento crítico para não engolir qualquer coisa, criatividade para inventar o que não existe, adaptabilidade para não ficar para trás e, talvez o mais importante, inteligência emocional e uma boa bússola moral para lidar com as decisões difíceis que vêm por aí. Só que essa adaptação não pode ser só cada um por si. Uma tecnologia tão poderosa precisa de regras, concorda? E é aí que a gente entra na nossa quarta parte, as regras do jogo. Vamos ver como o Brasil está correndo atrás para colocar alguns limites na inteligência artificial. E essa história de regular IA no Brasil não começou ontem, não. As conversas no parlamento começaram lá em 2019. Em 2022, a coisa ficou mais séria com uma comissão de especialistas no Senado. E o resultado disso tudo chegou em maio de 2023, o projeto de lei 2338. A ideia é basicamente criar um manual de instruções, um marco legal, para garantir que a IA seja usada aqui no país de um jeito seguro e, claro, ético. E no fundo, o coração de toda essa discussão está muito bem resumido nessa frase do Renato Janine Ribeiro. Ele diz que a gente jamais pode confundir esse auxílio com a sua substituição. É isso. A IA tem que ser uma ferramenta para ajudar a gente, não para tomar o nosso lugar. O objetivo da regulação não é frear a inovação, é garantir que a tecnologia amplie nosso potencial, mas de um jeito justo e seguro. Agora, para fechar, vamos viajar um pouco para o futuro. Um futuro que parece roteiro de filme de ficção científica, mas que, acredite, já está batendo na nossa porta. Bem-vindo ao quinto paradigma, o momento em que as máquinas param de ser só assistentes e começam, elas mesmas, a gerar ciência. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse passo, pensa na história da ciência. Primeiro, a gente só observava as coisas. Depois, criamos teorias. Aí vieram os computadores para calcular tudo. E, mais recentemente, o Big Data para analisar volumes absurdos de informação. Cada passo desses mudou o jogo completamente. E agora? Agora vem o quinto passo. Um mundo onde as máquinas não só analisam, elas propõem, elas criam conhecimento sozinhas. A própria ideia de descobrir alguma coisa está mudando. E para você ter uma noção do poder de fogo disso, se liga nesse dado. Uma única máquina hoje consegue ler e entender o conteúdo de 1 milhão de artigos científicos em 1 segundo. Não tem como competir. Simplesmente não dá. Nenhum ser humano, nenhuma equipe chega perto. Aquele oceano de conhecimento científico que a gente levava a vida inteira para navegar, para a IA virou uma poça d'água. E é esse o futuro que está se desenhando na nossa frente. É a fusão da nossa intuição, da nossa criatividade, da nossa ética, com a capacidade absurda de processamento e geração de conhecimento das máquinas. Juntando essas duas forças, a gente está simplesmente explodindo os limites do que a gente achava que era possível descobrir e criar. Bom, e com isso a gente encerra a nossa conversa. A revolução da inteligência artificial não é mais uma promessa, é a nossa realidade. A pergunta, então, mudou. Não é mais o que a IA vai fazer com a gente. A pergunta agora é o que nós vamos fazer com a IA. Qual vai ser o nosso papel ativo na construção desse novo mundo? Porque a forma como a gente responder a essa pergunta vai definir não só o nosso futuro, mas o futuro da própria humanidade.